Shalom, meus queridos irmãos, e a graça e a paz. Irene tu Kyriou. Vamos falar no grego, né? Que na aula não é de hebraico, shalom é hebraico. Irene tu Kyriou, a paz do Senhor no grego. Então, kalimera, bom dia para todos. Kalinixa, boa noite. Então, aqui, meus queridos, falamos ao vivo do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundado em 1992, aqui na zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, para difundir a cultura bíblica. Sou o professor Ilmar Sattler, pastor do Ministério Tabernáculo desde 87, e em 92 fundamos esse seminário para dar suporte aos obreiros de toda a região, não só do Ministério, mas qualquer denominação. E aqui estamos plantados desde 92, estudando a Bíblia Sagrada. Nosso curso é bíblico, né? Teologia bíblica, só o que está na Bíblia. E a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, temos o curso de línguas bíblicas e também essas matérias estão incluídas no curso do intermediário. Depois que se faz o básico, que são 36 matérias, a estrutura da teologia, nós fazemos o intermediário, que é um curso voltado mais para um aprofundamento, né? E para liderança, estudando ética, administração eclesiástica, história da igreja e línguas bíblicas. E, por fim, o bacharelado, que são matérias mais filosóficas, né? Todo cursos livres, também temos mestrado e doutorado em Cantares e em Gematria, que são os números da Bíblia. E nós estamos, então, no curso de línguas e agora a língua grega. Então, grego, essa é a aula de grego. E vamos, então, falar um pouquinho sobre o nosso alfabeto grego, né? Alfabeto vem do grego, né? No português é abecedário e no hebraico aleph beit. Vamos então hoje falar sobre ditongos. Ditongo é o encontro de duas letras que são vogais, né? No caso, uma vogal e uma semivogal aqui no Brasil. Se for tritongo, são três. Uma vogal e duas semivogais. Toda sílaba tem que ter uma vogal, no mínimo, né? Então, vamos então estudar hoje os ditongos. O encontro de duas vogais, quando uma delas vai assumir o papel de semivogal. Antes, então, para nós fixarmos a aprendizagem do nosso alfabeto, vamos cantarolar. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mini, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, psi, ômega. Então, está aí o alfabeto, com 17 consoantes e 7 vogais. A, E, I, O, O hebraico tem 10 vogais, né? Que foram criadas pelos maçoretas, porque na verdade o hebraico não tem vogal nenhuma, são só 22 consoantes. E o português tem 5, A, E, I, O, U. Vamos iniciar então pelos ditongos, antes vamos falar um pouquinho sobre a sílaba, né? Veja aqui uma sílaba, aqui nós temos a palavra oikia, separada aqui, esse aqui é um traço de separação. Oikos, casa, né? Oikosnomia, nomos oikos. Economia quer dizer lei da casa. Então, está mostrando aí essa separação da raiz. Nós temos a raiz e temos as desinências, aquilo que vai indicar a função da raiz. Vamos às primeiras vogais. Vogais com alfa. Temos o ai e o au, né? Vogal AI e vogal AU. Esses dois ditongos começados com A. Ditongos com E. O E e o eu. Epsilon, iota, epsilon, y. Ditongo com eta. O E fechado. Eu. Veja que esse aqui é o el. E eu. Eta, y. Epsilon, y. Ditongos agora com ômicron, oi e ou, ou. O, ômega, ômicron iota e ômicron y. Ditongo com u, com y, ui, y iota. Então, esses são os principais ditongos. Alguns deles sofrem contrações, né?
Quando você tem, por exemplo, esse aqui, O, ômicron e Y, ou fala U, logu, nomu, topu, você fala, o som é de um só. Esse também aqui, som de EI, pronuncia só I. Né? Irene, tu criou, a palavra é Irene, Eirene, você fala Irene. Então, essas são sonorizações dos ditongos. Então, vamos lá repetindo os ditongos. Ai, ao. Ei, ei, eu. Eu. Oi, ou. Ui. Então, esses principais ditongos da língua grega. Nossa aula de hoje voltada para os ditongos, o encontro de duas vogais, sendo uma delas assumindo a função de semivogal, né? Lá no hebraico é o shevá, e tem até o semivogal, no caso, shevá composto. Aqui, uma língua mais rica, nós temos então esses principais ditongos. Ai, ao, ei não, ei, eu, com e está fechado, eu, oi, ou e ui. E aqui temos uma palavra mostrando a sua raiz. Então, essa foi a nossa aula de hoje, estudamos o grego, recapitulando, o grego koiné, grego comum. Naquele tempo existia o grego clássico, né? Que veio lá da Grécia, né? Grécia é chamada de helênicas, país helênico, cultura helênica vem da cultura grega. Esse nome grego foi dado pelos romanos. Eles eram chamados de helênicos, Helena, helenês. Então, com o domínio de Alexandre o Grande, depois do Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico espalhou-se pelo mundo e Alexandre, onde passava, ele deixava uma biblioteca, né? Ele era muito voltado para a cultura. Ele dominava o povo, mas para também deixar sua cultura. E a cultura grega dominou o mundo inteiro. E chegou até nós pela língua portuguesa, que é formada de grego e latim. Fica na paz, tchau, tchau.